Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Eira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar um gráfico que muda de cor automaticamente com base em um resultado. Então, utilizar cores é sempre interessante quando você quer correlacionar, por exemplo, um resultado bom. Normalmente a gente utiliza ali as cores verde ali ou azul, e um resultado negativo ou um resultado ruim a gente utiliza, por exemplo, né, a cor vermelho ou uma cor mais nesse tom. Isso é bastante comum e é bem fácil da gente fazer isso aqui no Excel. Por exemplo, é esse cenário aqui que a gente vai fazer. Olha só, eu tenho um resultado da área e aí eu sigo essas faixas aqui. Quando eu tenho um resultado até 50%, é claro que é aleatório, né? Eu pinto o meu relatório aqui o meu gráfico de vermelho, amarelo, de laranja, né? Até 85% de laranja, amarelo, e até 100%, né, acima de 85% até 100%, aí a gente vai colorir ele de verde. Vamos pegar um resultado aqui verde para funcionar. O aleatório aqui não está me ajudando muito bem. Vou colocar manualmente aqui 86%. Olha só, deve ficar verde, tá certo? Como é que a gente monta esse tipo de gráfico? Vamos lá, vou criar uma nova planilha aqui, uma nova aba aqui para a gente fazer junto. Primeiro de tudo, você vai precisar definir as suas faixas de cores. Então, eu vou colocar aqui, ó, vermelho, amarelo e verde, certo? Verde. Então, eu vou definir aqui qual é a minha faixa de resultado, digamos assim, que eu preciso ter para cair em cada uma dessas faixas. Então, vamos supor que até 50% eu esteja na faixa vermelha, até 85% eu esteja na faixa amarela e aí até 100%, né, na faixa verde. Eu estou utilizando aqui porcentagem, mas você consegue fazer isso com números também, né? Números reais, assim, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 e assim por diante. Aqui eu estou utilizando porcentagem para ficar um exemplo mais prático. Definiu as suas faixas, o que você vai precisar ter agora? Você vai precisar ter um resultado, certo? Resultado. Esse resultado pode ser lá, pode vir de uma tabela dinâmica, pode vir de algum cálculo que você já faz. Para o nosso exemplo aqui, eu vou usar a função aleatório, que sempre vai me trazer um número de 0 a 100% toda vez que a gente aperta F9. Então, eu vou formatar essa célula aqui como porcentagem, né, estilo de porcentagem, e toda vez que eu apertar F9, toda vez que eu calcular a minha planilha, ele vai me dar um resultado de 0 a 100%, tá certo? Isso daqui você já deve ter aí, né, calculado o resultado da área, o resultado da equipe, o resultado, né, que você já tem nas suas planilhas. Aí o que acontece? A gente vai criar agora a tabelinha do gráfico em si que a gente vai utilizar. Eu vou precisar ter 4 informações basicamente. O que? Nesse exemplo aqui, né? Porque eu tenho 3 cores, então eu sempre vou ter ou vermelho, ou amarelo, ou verde. E eu vou ter um restante, porque a gente vai trabalhar com um gráfico ali de pizza, ou né, o gráfico de rosca nesse caso aqui, porque a gente vai colocar, né, o restante ali para fechar a circunferência. Então eu vou repetir aqui as minhas faixas que eu tenho, né? Vermelho, amarelo e verde. E eu vou precisar calcular agora onde é que esse resultado está caindo, em qual faixa ele está. E eu vou trazer esse resultado para a faixa coerente dele. Então 61%, por exemplo, deveria estar aparecendo aqui na faixa amarela. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a função C. Então é igual a C, abre parênteses. Se o meu resultado, que está aqui nesse exemplo, na célula B5, for menor ou igual à minha faixa aqui, né, que eu determinei para a faixa vermelha, que é 50%, que está lá em B1, ponto e vírgula, se ele for, eu quero trazer esse resultado aqui na minha faixa vermelha. Então, vou trazer de volta a minha célula B5. Se não, eu vou trazer zero, porque daí significa que esse resultado não está nessa faixa. E fecha parênteses. Então, fizemos aqui a validação da faixa vermelho. Então, 30% ele trouxe aqui 0,30 porque está nessa faixa. Vamos calcular de novo. 93% ele trouxe zero, porque não está nessa faixa, então a gente está trazendo zero aqui. A faixa amarela, como é que a gente vai calcular? Igual C, abre parênteses. Então eu vou validar duas coisas. Ele tem que ser maior do que 50%, né? Maior do que a minha faixa vermelha, e menor ou igual que a minha faixa amarela. Então, como eu vou validar duas coisas, a gente vai utilizar a função E aqui. E, abre parênteses, porque a gente vai validar duas coisas. A primeira coisa que eu vou validar é
o meu resultado ele é maior do que a minha faixa vermelha, é a primeira validação, ponto e vírgula. E o que mais que eu vou validar? O meu resultado, que está aqui em B5, ele é menor ou igual que a minha faixa amarela, que é 85% aqui nesse caso, fecha parênteses. Se essas duas condições forem verdadeiras, ponto e vírgula, então eu vou trazer o próprio resultado que está aqui na célula B5, que é a faixa amarela, ponto e vírgula, senão a gente vai trazer zero, porque esse resultado não está na faixa amarela. E fecha parênteses, dá um Enter. Então aqui ele só vai trazer algum valor quando estiver entre 50% e 85%. Vamos calcular de novo. 72% ele trouxe aqui na faixa amarela, porque está entre 50% e 85%. E aí a faixa verde, vamos calcular igual a C. Se o resultado, que está aqui em B5, for maior do que a minha faixa amarela, né? Então, como é o meu último, a minha última faixa ali, ele já está na faixa verde. Se é maior do que o limite da faixa amarela, ele está na faixa verde. Então, ponto e vírgula, eu vou trazer o resultado aqui caso ele seja maior do que a minha faixa amarela. Ponto e vírgula, caso contrário, eu vou trazer zero. E fecha parênteses. Então, aqui nós sempre vamos ter calculado apenas né? Sempre vamos trazer aqui apenas uma das faixas. Ou a faixa amarela, ou a faixa vermelha, ou a faixa verde, tá certo? Nunca vai aparecer o mesmo número ali em duas faixas. Sempre duas vão estar zeradas e uma vai estar com o valor completo, tá certo? E aí o que a gente vai precisar agora? De um valor restante para fechar a circunferência. Por exemplo, se eu tenho 93% de resultado, me faltam 7% para chegar nos 100%, né? 100% menos o meu resultado é o meu valor restante. Então, vou colocar aqui, ó, restante é igual 1, que é 100%, equivale a 100%, ou eu posso deixar 100% também, né? Tanto faz assim, menos a soma desses três valores aqui. Por que a soma? Porque sempre dois valores vão estar zerados e o último valor ali, né, um terceiro valor, vai estar preenchido com o meu resultado inteiro. Então, sempre eu vou ter aqui no restante quanto que falta para eu alcançar os 100%. E dou um Enter. Então, nesse caso aqui, o meu resultado, eu vou formatar todas essas células aqui como porcentagem, só para ficar mais fácil. Então, se eu atingir 43%, me faltam 57%, vírgula, tal, né, para alcançar os 100%. Vamos calcular de novo. Se eu atingir 26%, me faltam 74% para atingir os 100%. Tá certo? Então, é essa tabelinha que a gente vai utilizar para criar aquele gráfico. Seleciona toda essa tabelinha, vai lá em Inserir. A gente vai utilizar esse gráfico aqui, ó, gráfico de rosca, tá certo? Clicou, ele já vai criar um gráfico para a gente aqui. Ele vai gerar as 4 séries aqui, né, que a gente tem, né, de informação. Vermelho, amarelo, verde e restante. A gente não vai deixar essa legenda aqui. Eu posso deletar essa legenda. E aí, olha só. Essa faixa azul mais escura aqui que ele gerou é a minha faixa vermelho. Então, eu preciso agora só formatar com as cores que eu quero. Então, vou pegar essa faixa com azul mais escuro, né? No seu exemplo aí, se você estiver fazendo com aleatório, pode ser que ele tenha pego o resultado de outra faixa, né? Aqui 26% deu a faixa vermelha. Então, eu vou selecionar só essa faixa aqui e vou lá em formatar, preenchimento. Vou escolher um vermelho aqui para a gente já formatar. Essa faixa azul mais claro aqui, ela sempre vai aparecer e é a transparência, né? É o que a gente vai colocar de restante, é o valor restante aqui que ele está plotando, que ele está desenhando. Então aqui eu vou colocar com um cinza mais claro para simbolizar que falta, né, esse valor ali, falta esse restante ali para... Falta o restante é bom, né? Mas falta esse valor para completar os 100%. Então vou lá selecionar essa faixa, vou em formatar, preenchimento de forma, vamos escolher um cinza mais claro aqui. Então beleza, a gente já tem a nossa faixa vermelha funcionando. O que acontece quando a gente calcular de novo? Vou dar um F9. Ele agora pintou de laranja, porque eu vou até deixar nesse laranja mesmo. Esse laranja vai ser o nosso amarelo. Olha só, ele calculou 84% no aleatório e 84% é uma outra série, né, dentro desse gráfico. Então não é que a gente coloriu automaticamente essa faixa aqui de vermelho para laranja. Não, na verdade a gente tem uma outra série
e a faixa vermelha está aqui com 0%. Então a gente nem enxerga. Ele está aqui em 0%, é como se ele tivesse escondido. E agora a gente está enxergando a faixa amarela, que é esse laranja aqui que o Excel já trouxe para a gente. Laranja, eu não vou nem mexer, tá bom? Vou deixar assim laranja mesmo. Então agora vai faltar formatar apenas a série verde. Vamos calcular de novo aqui para ver se a gente cai num verde, um resultado verde. 18%, 93%, e aí o Excel já criou para mim com a faixa verde. Mas se não tivesse criado, mesma coisa. Eu vou selecionar essa faixa, vou lá em formatar, né? Escolho uma formatação, vou até trocar esse verde aqui. Ele estava com um verde mais escuro, eu vou colocar com esse verde mais claro. Vou colocar esse verde mais claro, e aí agora nós temos as 3 faixas formatadas. Então o que acontece é que quando você calcula um valor novo, né? Você fez a sua conta e calculou o valor novo, o Excel vai validar em qual faixa está e ele vai desenhar, ele vai plotar no gráfico apenas aquela faixa, porque os outros valores vão estar zerados. Então sempre a gente vai ter 2 faixas zeradas, né, e uma faixa com o valor do resultado mesmo. Então isso gera essa impressão de que você está criando, você está automatizando, né, a coloração ali de um gráfico, sendo que na verdade, né, agora você já sabe que quando você enxerga isso, você tem na verdade 3 séries diferentes ali que estão sendo plotadas em momentos, né, em tamanhos diferentes, digamos assim, né. Uma vai ter o valor e as outras 2 vão estar zeradas, tá bom? Então é assim que você vai fazer esse comportamento de colorir automaticamente. Agora vamos então para os finalmente aqui desse gráfico para a gente formatar igual ficou o meu exemplo. Então olha só, deixa eu até voltar aqui para ver como é que ficou o meu exemplo. Primeiro, a gente colocou aqui uma legenda, né, do resultado, isso é bastante interessante. Nos seus gráficos, como é que você faz isso? Olha só, você pode ir lá em inserir, vai em formas, escolhe um retângulo, um quadrado, um triângulo, qualquer forma e coloca onde você quer que o texto apareça. Eu quero que ele apareça aqui no meio, tá certo? Na barra de fórmulas dessa forma aqui, você vai colocar igual e vai referenciar a célula que tem o seu resultado. Nesse caso aqui, a célula B5. Então vamos lá, vou colocar aqui igual B5. O que o Excel vai fazer? Ele vai lá naquela célula, pega o texto dessa célula e traz como uma legenda dentro dessa forma. Então agora basta você formatar essa forma aqui com sem preenchimento, a não ser que você queira, né? Mas nesse caso aqui vai ser sem preenchimento, sem contorno. Aí eu vou lá na página inicial e altero aqui o alinhamento do texto para deixar ao meio centralizado e ao meio. E aí agora eu tenho como se fosse um totalizador, um cartão, uma legenda aqui dentro dessa forma. Eu posso aumentar a fonte, né, mexer na cor da fonte e assim por diante. Então é só lembrar que isso daqui é um elemento, né, esse 60% aqui vai ser um elemento e o gráfico é um outro elemento. Então eles vão se mexer separados. E aí, olha só, primeiro eu não vou agrupar ainda porque a gente ainda vai formatar, mas depois você pode agrupar para que você consiga alterar os dois de uma vez só, tá certo? O que a gente vai fazer agora? Olha só, eu vou alterar esse título do gráfico para resultado, vou alinhar ele aqui ó, no canto superior esquerdo, tá certo? E aí eu vou mexer aqui ó, nessa opção, vou clicar com o botão direito nas séries, formatar a série de dados, e eu vou mexer nessa opção aqui que se chama tamanho do orifício da rosca, que nada mais é do que o tamanho desse espaço em branco aqui que a gente deixa. Então, quanto maior o valor que você deixa aqui, menor é o espaço em branco. Quanto menor o valor aqui, menor é o espaço em branco. Então, eu vou deixar aqui ó, cerca de 50%. Para ficar mais ou menos desse tamanho aqui, tá certo? Não tem um valor certo, você vai mexer aí no seu design. Vou redimensionar esse gráfico para ficar um pouco mais quadradinho aqui ó, nesse tamanho aqui. Vou trazer os 60% para dentro do meu gráfico aqui, ó, para ficar bem centralizado. Agora sim eu posso, né, com a tecla Shift, selecionar os dois elementos, botão direito, agrupar, e agora eu posso mexer os dois elementos juntos, né? Tanto o gráfico quanto o rótulo. Outra coisa que eu gosto de fazer é clicar no gráfico. Então só lembra que você tem um grupo, então se eu quero selecionar só o gráfico, eu tenho que clicar como se fosse quase que 2 vezes, né? Uma vez no grupo, uma vez no gráfico. Agora eu estou com o gráfico selecionado. Eu gosto de colocar aqui, ó, lá nas opções de formatar, esse efeito de forma, sombra, deslocamento superior
direito, tá bom? Eu gosto de colocar esse efeito porque dá esse efeito 3D aqui no gráfico. Tanto no gráfico, né, no quadrado ali do gráfico, quanto nas séries. Só que aí lembra que você tem 4 séries, 3 cores e uma restante. Aí você vai ter que fazer isso para todas elas, né? A não ser que você tenha mais cores e assim você vai ter que fazer para todas as suas séries. Então eu vou série por série aqui, ó, vou selecionar todas elas e vou lá em efeitos de forma, sombra do deslocamento superior direito. Então, dessa forma aqui, ele já aplicou para todo mundo. A gente consegue enxergar essa sombra aqui para dar esse efeito 3D. Outra coisa que eu gosto de remover nesse caso é esse contorno aqui, que eu não quero esse contorno aparecendo aqui das setas. Eu quero como se fosse algo grudado, né, digamos assim. Então, vou selecionar as séries de novo, seleciono o grupo, seleciono as séries ali, vai lá em formatar, contorno da forma sem contorno. E aí pode dar um F9 ou calcular, né, com outros valores para você ver que todas as séries aí estão com sombreamento e sem contorno. E aí a gente chegou no resultado final ali do meu exemplo. Então olha só, com esse gráfico aqui você consegue mostrar tanto o resultado e já em qual faixa ele se encaixa de acordo com a sua parametrização aqui que você vai criar, né, a sua faixa de ruim, regular, bom, ou verde, vermelho, amarelo e assim por diante, tá certo? Você vai fazer igual aleatório aqui, igual aleatório. Você vai fazer com que esses números sejam calculados aí de acordo com o seu resultado, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Comenta aqui o que vocês acharam dessa aula e me digam se vocês vão utilizar essa ferramenta, esse recurso aí nas suas planilhas. Lembrando que o arquivo está disponível apenas para os membros do canal aqui e ele explica. Então, se você deseja se tornar membro, vai aqui no canal, vai ter a opção ali em Seja Membro, né? Vai ter um botão Seja Membro. Quem é membro tem acesso a todo o documento didático e todos os recursos, né, de arquivos para download que eu faço em todas as aulas e também tem direito a assistir todas as lives e os replays, né, das lives que a gente faz aqui no canal, tá certo? Eu vejo vocês então numa próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!